Olá pessoal, começamos hoje a unidade 16, na página 100. Esta unidade tem como título Consultem os cartazes, parte 1. Esta unidade trabalha a oração como unidade sintática. Mas não é sobre esse tipo de oração que iremos falar hoje. A etimologia da palavra oração tem origem no latim oratio, oratione, e significa fala ou discurso. Com o passar do tempo, esta palavra ganhou novos significados no nosso vocabulário. O primeiro deles, atrelado ao campo religioso, e o segundo, a questões gramaticais. E são sobre estas questões, as gramaticais, que iremos falar hoje. Antes de entender a oração como unidade sintática, vamos relembrar alguns conceitos. O conceito de frase, de verbo e de locução verbal. A frase nada mais é do que o conjunto organizado de palavras que estabelece um sentido. Já o verbo indica a pessoa, o número, o estado, a ação ou os fenômenos da natureza. Por fim, a locução verbal nada mais é do que o emprego de dois verbos, sendo que um exerce a função principal e o outro auxiliar. Vamos ouvir um exemplo agora. Como sabe que está indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. Agora sim. A oração é uma estrutura elaborada em torno de um verbo ou uma locução verbal. São termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. Mas nem todas as orações trazem esse termo. Às vezes, o sujeito, o verbo ou o predicado se fazem subentendidos. A estas orações, nós damos o nome de orações elípticas. A aula de hoje tem como foco o uso do sujeito e do predicado para a classificação de oração. O sujeito tem algumas denominações, sendo que a primeira delas é o sujeito simples. Sujeito simples, pois ele trabalha com apenas um núcleo. Como exemplo, nós temos a frase "Quem disse isso?". O quem é o pronome demonstrativo. Por ser um único pronome, nós a classificamos como sujeito simples. Um segundo exemplo é o sujeito composto, que trabalha com mais de um núcleo, como, por exemplo, a oração "Ele e eu somos professores". Aqui nós temos o uso de dois pronomes, portanto, esta oração usa o sujeito composto. Em um terceiro exemplo, nós temos o sujeito oculto, aquele sujeito implícito, que nós conseguimos identificar um pronome ou um substantivo, no entanto, ele não é mencionado durante a oração. Como exemplo, eu tenho "ficamos satisfeitos com a aula". Aqui podemos perceber o uso do pronome nós, no entanto, ele não é mencionado na oração. E o último exemplo, o sujeito indeterminado. Este sujeito não é possível identificar e ele não aparece na oração. Como exemplo, sabe-se que muitos estudantes. Aqui nós não conseguimos identificar um pronome, um substantivo, o sujeito. Portanto, sujeito indeterminado.